Sejam muito bem-vindos ao Isto É Sua História. Eu sou Paty Moraes Nobre e convido vocês a conhecer comigo o empresário Leandro Moraes, sócio fundador da Geopave Engenharia. Obrigada pela presença, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, a gente vai começar com a sua infância. Como era a situação financeira na sua casa e com seus pais? Eu sou filho de pais separados, né? E desde os meus 9 anos de idade, a minha mãe, ela tomou conta de 3 filhos. E nessa minha jornada, a gente passou um pouquinho de necessidade. Ao ponto de eu ter que trabalhar aos 13 anos de idade na feira. E com 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar com obras, mais especificamente como ajudante de laboratório, né, que é todo o segmento que a Geopave trabalha hoje. Muito mirradinho, magrelo, mal conseguia aguentar o saco de amostra de 50 quilos, carregar tijolo, blocos, concreto. E essa infância, ela veio disso, dessa necessidade de ajudar a minha mãe, né, que era diarista, que era uma empregada doméstica, a ter um pouquinho de sustento e ajudar um pouquinho nas despesas da casa. Nesse período, seu pai não morava com vocês? Não, meu pai também trabalhava com obras no mesmo segmento, mas ele viajava muito no Brasil inteiro. E a gente não perdeu esse contato. Entendi. Eu fui retomar o contato com meu pai com 18 para 19 anos de idade. Mas, efetivamente, quando eu fui trabalhar numa obra que ele estava também em Rondônia, nesse período. Mas até então, dos 9 até os 18, praticamente o contato com meu pai era mínimo. E trabalhando desde os 13 anos, como era o Leandro na escola? Eu sempre gostei de estudar. Então, essa era depois, com o meu terceiro colegial, acho que por eu trabalhar muito longe, eu acabei tendo alguma dificuldade, não de notas, mas sim de frequentar, porque eu ia para a escola e dormia na aula, porque eu não aguentava a rotina, o cansaço, acordava muito cedo. Então, essa foi a minha rotina na escola. Mas eu sempre tirei muito boas notas, gostava de estudar, e isso foi um fator que eu carrego essa vontade de estudar até hoje. Não paro, nunca parei de estudar e de me aprimorar e de ter esses conhecimentos. E sempre em escola pública, né? Então, eu trabalhei todo esse tempo e sempre trabalhando também, estudando em escola pública. E sempre viveu em São Paulo? A minha história foi assim. Eu nasci em São Paulo, com 8 anos de idade, nós mudamos para uma cidade chamada Jacupiranga, no interior de São Paulo. E com 11 para 12 anos, nós retornamos para São Paulo. E daqui, então, eu não saí mais. Eu saí apenas com 18 para 19 anos para trabalhar numa obra, uma hidroelétrica em Rondônia. Fiquei 1 ano e 3 meses, depois eu retornei para cá e desde então continuei em São Paulo. E como bom aluno, ou dedicado, enfim, você se formou na mesma área que você trabalha atualmente? Como é que foi a sua iniciação técnica? Eu terminei o terceiro colegial, na época, terceiro colegial, e passei um bom tempo sem estudar. E eu não tinha condições de fazer a faculdade. Então você vinha, né, depois eu casei, tive 2 filhas, cada vez mais a necessidade de trabalhar para poder sustentar. E aquele sonho de faculdade, ela ficou muito distante. Até que com 27 anos de idade, eu entrei na FATEC São Paulo, né, para me especializar em pavimentação, porque era gratuito. Ou seja, eu precisei estudar para poder passar no vestibular. Imagina, você ficar quase 10 anos sem estudar. E a sua única possibilidade, a sua única oportunidade de ter um diploma, pelo menos naquela época era o que eu via, era entrar numa universidade pública. E foi o que aconteceu. Então eu estudei, passei e me formei na FATEC São Paulo. Eu sou grato isso até hoje, porque mudou a minha vida, né? Como foi esse turning point, esse momento de transformação da sua vida? Você estava trabalhando na época e fazendo um curso técnico? Sempre trabalhando e fazendo a faculdade. Nesse é muito difícil. Como era o trabalho? Conta pra gente. O trabalho é uma rotina de obra bem estressante, né? Bem cansativa. E ainda mais eu que ficava na linha de frente. Então eu atuava diretamente ali nas obras, né? Fazendo obras de pavimentação, de terraplenagem, de concreto. Então eu atuava ali diretamente. E aí você vinha acordando cedo, indo para as obras, atendendo diversas obras, cada dia numa obra diferente. E depois você vai para a faculdade, aí você vai chegar em casa. Aí você tem 2 filhas. E essa era uma rotina que era um pouquinho cansativa. Difícil. Mas ela era o meu momento, era aquilo que eu tinha que fazer como profissional e como pai, né? Aquilo que levava o meu sustento e que a faculdade poderia mudar a minha vida.
que de fato aconteceu. O que você fazia na empresa, exatamente? Quando eu comecei a faculdade, eu era coordenador de laboratório. Eu já tinha passado por algumas etapas. A minha atividade profissional, ela chama-se assim, laboratorista. Quem trabalha nas funções que a gente executa é uma espécie de fiscalização de obras. E o profissional ele é chamado como um laboratorista, uma pessoa que executa os ensaios de solo, asfalto e concreto. Então eu já tinha passado por essa fase. Então eu estava nessa fase de coordenação, coordenador de laboratório. E nessa eu já ficava um pouquinho mais na empresa, dentro do escritório, mas atendendo algumas obras esporádicas, mas sempre no apoio. E dentro dessa rotina, eu atendi essas obras e estudando. Aí, quando eu comecei a ter um pouquinho mais de estudo, as pessoas começaram a olhar para mim. Opa, deixa o Leandro aqui na parte da engenharia. Então, já se destacou. Eu deixei de atuar na parte operacional do laboratório e subi para a hora do escritório. Eu falei, para mim era o máximo, né? Aquela mudança. Valorizado, aumenta o salário. Aumenta o salário. Também aumenta a carga horária. As responsabilidades também. Conta um pouco sobre esse processo. No começo foi muito bom, né? Porque você fala, agora eu vou ganhar um pouquinho mais. Só que de repente você tem aquelas responsabilidades que você não está acostumado. E aí, qual que foi a grande mudança de chave também? Porque eu não fiquei só naquela questão do que eu tinha que fazer. Então eu fui me especializar na parte de gestão. Você foi além Sempre. da sua responsabilidade dentro da empresa, buscando conhecer mais do setor onde hoje você trabalha. Onde eu trabalho. Então, assim, o que eu gostava daquela parte operacional, e eu sempre fui bem dedicado, e eu desempenhava muito bem aquela parte operacional. Quando eu cheguei para a área de engenharia, eu comecei a ter aquela parte de coordenação. E onde que eu precisava me desenvolver? A parte de gestão. Gestão financeira, gestão de... A gestão financeira, ela veio à parte, fora desse meu contexto profissional, porque eu falei, aqui tem um caminho para mim. Então, como eu comecei a me desenvolver com gestão de pessoas, eu comecei também a lidar, falei, eu preciso entender como que é a gestão financeira. Porque eu já estava pensando em, de repente, ter um negócio próprio. Eu não imaginava que seria na minha área. Mas eu já imaginei que essa parte de gestão poderia também me trazer bons frutos no futuro. E o que fez você trocar essa empresa, esse trabalho bem remunerado, enfim, que provocava a sua criatividade também, o seu lado empresarial? Por que você não continuou na empresa? Foi mais pela questão de tempo. Então eu me senti sobrecarregado. Então eu não tinha tempo para férias. Então como eu abracei muito a parte de gestão, eu acabei ajudando a empresa naquele crescimento, só que consequentemente eu trouxe algumas cargas para mim. Nisso eu não tinha férias tranquilas, não tinha um final de semana, então eu não tinha tempo de qualidade. E aí eu falei, não, tá errado, eu já não tenho mais prazer em trabalhar. Se eu continuar, eu posso ter algum problema. Foi quando eu falei, eu vou mudar toda a minha vida, toda a minha estratégia aqui. Aí foi quando surgiu uma primeira oportunidade, me chamaram para ajudar numa consultoria. Então, o primeiro trabalho que eu executei para mim mesmo foi sendo um consultor. Onde um ex-cliente, ele falou, Leandro, eu preciso de um trabalho assim, assim, assado, na área de pavimentação, e eu não sei fazer. Me ajuda? Aí eu falei, tá, beleza. Nesse primeiro momento, eu fiz para ele gratuito. Eu não sabia o que fazer, sabe aquela relação? Como cobrar de forma gratuita. Mas o serviço foi muito bem feito. Da parte dele, né, com a minha orientação, mas ele executou muito bem e o resultado foi muito positivo. Eu falei, opa, tem uma oportunidade aqui, por que não? E aí, ele me pediu novamente esse trabalho. Eu falei, agora vamos remunerar. E você pediu demissão da empresa? Como é que foi, abandonar uma coisa para assumir outra? Foi bem na sequência. Assim que eu fiz o meu primeiro trabalho, eu não conseguia falar que eu vou fazer um serviço e trabalhar na mesma empresa. Avulso. Eu cheguei pro dono da empresa e falei assim, eu quero um acordo, eu quero sair. Tinha um conflito de interesse, alguma coisa assim com a empresa? Não teria, mas para mim, eticamente, não ia casar. E você ia acumular funções? Ia acumular funções. Aí eu falei para ele, quero ser mandado embora e tal. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu quero montar um negócio para mim. Na época ele falou, não, se não é fácil montar um negócio. Aí eu falei, mas eu vou. Não é fácil? O que é fácil? Não é fácil. Mas eu falei, eu vou. Eu tava decidido aquilo. Aí eles tinham um projeto, e eu falei, eu cumpro esse projeto.
Depois desse projeto, eu saio. Quando acabou o projeto, eu levei minha carta de demissão para lá. E aí, eu estava decidido desde então. Eu fui me programando mentalmente, não necessariamente financeira, porque quando eu pedi as contas, a demissão da empresa, eu tinha 30 mil reais na conta. Com 2 filhas para criar e sem saber qual a perspectiva que eu teria dali para frente. Que coragem. Quando eu pedi as contas, eu tinha uma única obra para poder atuar como laboratorista. Ou seja, então todo aquele glamour que eu achava que eu tinha com o escritório, eu voltei para a parte operacional, que eu gosto bastante, eu atuo até hoje. Eu participo, não mais como antigamente, de estar sempre na full time, mas eu estou sempre nas obras, sempre acompanhando os clientes, sempre ajudando o meu pessoal, sempre ajudando a nossa equipe lá, com uniforme, uniformizado lá. Mas eu me vi dessa forma, então eu tive que fazer a parte operacional. Então eu comecei fazendo a parte operacional, eu era eu presa de fato. Eu presa, adorei. Sim. E aí eu fazia a operação, o comercial, o financeiro, eu era a faxineira, eu só conseguia alugar uma casa minúscula na época, com alguns equipamentos que eu conseguia adquirir, e aí a gente foi pegando novos trabalhos. Uma questão que eu gostei bastante foi quando ninguém acreditava nesse meu sonho, um dos colaboradores que trabalhava lá com a gente, que é meu amigo, né? Eu falei, cara, tô pegando mais uma obra aqui. Ele falou, vou trabalhar com você, o nome dele é Ricardo, tá lá com a gente até hoje. Que bacana. E eu vou com você. Eu falei, vai mesmo? Nem eu acreditei que ele... Eu falei, mas eu não tenho... apostar na sua nova história. Mas eu não tenho uma contrapartida. Ele falou, não, eu vou, acredito no projeto. E aí ele pediu as contas, a empresa que nós trabalhávamos também, e tá lá com a gente até hoje. Então ele foi o primeiro, é o Ricardo de Paula, nosso número 1. A gente chama ele de número 1 até hoje, porque ele foi um dos que acreditaram no sonho quando eu mesmo duvidei. E como é que foi a reação familiar, dos amigos em torno, quando você deu esse passo para trás para se reconstruir e construir uma nova história? Não tive muito apoio. Na verdade, a Sé falou, mas você tá doido, você vai sair de um emprego que é estável, mas para você... E se não der certo? Sabe, aquelas coisas. Uhum. Porque pra te apoiar é muito difícil. Não que eles quisessem o meu mal, hoje eu entendo. Eu fiquei um pouco bravo na época. Mas não que eles quisessem o meu mal, mas o medo de que eu me machucasse, ou que não desse certo, que eu me desapontasse, mas eu tava muito convicto, né? E sua ex-mulher, suas filhas, elas entenderam essa... Sim. Nesse caso, a minha ex-mulher até apoiou bastante. As minhas filhas eram pequenas, então assim, elas... acompanhava, então não deixei chegar nenhum probleminha, assim, nenhuma dor de cabeça para elas, porque de início é complicado, até você começa a fazer o serviço, até você receber, aí você vê o seu caixa que já não era muito, meio que acabando, depois você recebe, tem um respiro, aí você fala, ops, comecei aqui de fato. Isso é empreender, então... Isso é empreender. E como foi o investimento inicial na sua empresa? Como começou a Geopaving? Quando eu anunciei a minha saída, eu precisei de 6 meses para poder cumprir o projeto que nós tínhamos lá. E aí eu já fui comprando... Foi um aviso prévio de saída? Não foi um aviso prévio, mas eu deixei claro. Eu falei assim, eu tô saindo, mas eu vou cumprir esse projeto com vocês. Nesse período, porque assim, eu sentia uma dívida de gratidão ali. E aí eu comecei a comprar equipamentos. Então eu tava me programando. Quando estava finalizando, eu aluguei uma casa para deixar a empresa, guardar eu tinha além do meu carro pessoal, tinha uma Montana que a gente usava para fazer o transporte das amostras, e isso foi onde começou tudo. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui pegando novos trabalhos e reinvestindo na empresa. Então, eu passei um ano, assim, 2021 foi o ano que o que eu pegava, eu investia na empresa. O que eu pegava, eu investia na empresa. Até que hoje, nós temos uma das melhores estruturas em termos de geotecnia, com equipamentos de última geração, para atendimento dessas obras, porque sempre essa questão do investimento, dos equipamentos e da qualidade do serviço, ela estava muito intrínseca aqui. Então, sempre foi esse meu objetivo. E o que exatamente faz a Geopaving? A Geopaving é uma empresa especializada em controle tecnológico e ensaios geotécnicos, principalmente para projetos de pavimentação. Toda obra de grande ou médio porte, ela precisa de analisar a sua estrutura, seja na parte de operação,
do seu processo executivo, quanto à análise de materiais. E é onde a Geopaving ela atua fazendo ensaios de solos, asfalto, concreto, alvenaria estrutural, ou seja, tudo que envolve uma infraestrutura dentro de uma obra. Um exemplo, construção de prédios. Construção de prédios, rodovias, barragens hidroelétricas, barragens de terra hidroelétricas, tudo que envolve uma estrutura de uma obra, ali a Geopaving tem um ramo de atuação. Conta pra gente um estilo de obra que você fez e foi bem sucedido com a Geopaving. O que eu mais trabalho, o que eu mais atuo, a minha especialização é com obras de pavimentação. Então, seja para trabalhar com projetos, fazendo sondagens ali e estudando os materiais para que você desenvolva, para que um projetista desenvolva um projeto de duplicação. Já trabalho na BR-116 aqui, a Reis Bittencourt, vamos para Santa Catarina, Goiás. Então a gente atua a nível Brasil, é o nosso principal meio de atuação. E também o controle tecnológico, que envolve o quê? A análise das etapas construtivas, para verificar se todo aquele procedimento executivo daquela obra, ela está de acordo com o procedimento, com as normas técnicas, com as boas práticas, e está satisfatório para que, né, você consiga uma liberação. Sem isso, os órgãos não aprovam. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela vai realizar ela vai financiar o investimento de um prédio, por exemplo. Você tem que apresentar alguns laudos de que você construiu de forma satisfatória, de forma com as boas práticas. A Geopaving fornece esses laudos também. Avalia toda a concretagem, todo o acompanhamento da fundação, da terraplenagem. Se tiver pavimentação também, ela acompanha, e é esse laudo quem dá o suporte, fala assim, essa obra está de acordo com as boas práticas. E vocês conseguem investigar também possíveis problemas futuros de uma construção? Por exemplo, uma chuva, como a gente tem visto recentemente, catástrofes ambientais, naturais, enfim, nesse sentido também? Isso não é muito da nossa área, porque as questões ambientais, elas fora do nosso controle. O que a gente consegue prever é com relação ao processo executivo. Se aquela obra tende a dar patologias ou não, manifestações patológicas, ela vai inibir qualquer possibilidade, né, de uma patologia, de algum problema naquela obra. Por quê? Porque você está construindo de acordo com as práticas que devem ser seguidas. Então, esse é o nosso trabalho. Verificar o procedimento para que não surjam patologias, não surjam problemas naquela obra. E quando a pavimentação dá problema após a obra, você consegue prever ou ter algum levantamento em relação a isso? Por que acontece? A gente vê ruas de São Paulo, estradas, enfim, que depois de uma obra, pouco tempo depois, tem um problema, buraco e tal. Tem, isso é muito interessante. Recentemente, agora na semana passada, a gente trabalhou num caso aqui numa importante rua de São Paulo, que após a pavimentação surgiram diversas manifestações patológicas no asfalto, na parte da pavimentação. E a gente consegue sim identificar. Mas muito desses problemas que surgem é por falta do controle tecnológico, que é nosso ramo de atuação. Quando o engenheiro, a construtora contrata uma empresa no segmento de controle tecnológico, ela vai cumprir aquelas etapas. Então, todo o processo construtivo ela tem que ser seguido para evitar esse tipo de situação. Nesse caso específico, a construtora não contratou esse tipo de trabalho, com menos de 2 meses, surgiram patologias, afundamentos, porque era um tráfego intenso com ônibus, e aí nós fizemos toda a parte de vistoria, de inspeção daquele pavimento, detectamos em quais etapas ali foram críticas que surgiram esse problema, e aí a construtora teve que refazer aquele trabalho, ou seja, teve um prejuízo de R$500 mil só pela falta da contratação desse serviço, falta desse apoio, falta desse laudo, que sem esse respaldo, sem um acompanhamento técnico, surgiu todo esse prejuízo para ela. Então, o serviço da Geopaving também é uma prevenção de gastos extras. Total. É um investimento para que você se certifique que a sua obra vai ser concluída de forma efetiva dentro dos padrões. Isso vai gerar uma segurança, vai inibir qualquer tipo de prejuízo, seja com patologias. Imagina,
A gente tem alguns estudos na área de engenharia identificam que a maior parte do prejuízo das construtoras são com retrabalho. Então imagina, você voltar para fazer uma pavimentação como essa, você mobiliza a maquinária, mobiliza um pessoal, leva aquele material tudo para um bota fora. Então você tem que trocar todo aquele material. Quanto isso tem de gasto? Uma empresa de controle tecnológico, seguindo os padrões, vai fazer com que você não tenha esse tipo de retrabalho. Então imagina, e o valor de investimento é muito baixo se comparado ao prejuízo. Essa obra em específico, por causa de 0,5% do valor da obra, você fala bastante, mas para eles, para os contratantes, eu como investidor, eu vejo qual que é o ROI, qual que é o retorno sobre investimento. Nesse caso, o engenheiro que não contratou foi demitido. Aí você vê, quando eu fui fazer a inspeção, eu acompanhei, porque era uma obra que era importante, eu fui lá acompanhar. Aí você vê os outros engenheiros, fulano de tal não fez e foi mandado embora. Ou seja, os próprios engenheiros ali falando do outro que não fez. Então, além de ter sido mandado embora, ser demitido, os próprios amigos deles estavam comentando sobre aquele episódio nas costas dele, por exemplo. Então, isso também gera um problema para ele na questão da imagem. E para a construtora, um baita de um prejuízo. E para o cidadão, no caso de São Paulo, um trânsito a mais, horas a mais para chegar em casa. Total. Imagina, nessa via em específico... É um prejuízo geral. Tinha um bairro residencial de alto padrão. Então você imagina, muitos prédios, movimentação intensa de saída e entrada de veículos ali, e você, querendo ou não, a pavimentação atrapalha a entrada desses moradores. Então, quanto menor o tempo você ficar ali, melhor. A grande questão não é só o tempo pelo tempo, é o tempo de qualidade. Então não adianta você fazer por fazer. Tem que fazer respeitando as questões técnicas para que aí sim você tenha a segurança, a garantia e todo mundo fica feliz. O dono da empresa, o prefeito, os moradores, todo mundo é um conjunto de benefícios para todo mundo. Falando em moradores, para quem reclama de obra que está acontecendo do lado de casa, na avenida da frente, geralmente acontece de madrugada. Como é que é esse esquema de marcar o horário das obras? Por que às vezes tem tanta obra num único lugar? Você tem como passar para esse espectador o que é uma obra? Como funciona uma pavimentação? Obras noturnas normalmente são feitas quando tem um movimento muito intenso durante o dia. E é justamente para minimizar o impacto da sociedade. Então aí é todo feito um estudo com os projetistas. Então aí eles vão analisar qual que vai ser o impacto aqui. Eu não posso parar essa obra, eu não posso parar aqui durante o dia, uma via muito movimentada. Região central, por exemplo. Então a tendência é que sejam feitas somente no período noturno. Porque tem menos movimento, carro, trânsito, pessoal. Menos transtornos de trânsito, no caso. O menos transtorno possível com relação ao trânsito, pessoas e afins. Vamos falar um pouco sobre como atua a Geopavim. O que exatamente você está buscando com a empresa? Eu quero me tornar com a empresa uma empresa de referência na questão do controle tecnológico e ensaios. Eu quero mostrar justamente para engenheiros e projetistas a importância. Quanto nós podemos ajudar as obras, os projetos, com o trabalho de excelência. A Geopaving e esse mercado ele é extremamente importante e tem muito poucas empresas atuando nesse segmento, apesar de ser uma necessidade. É uma obrigatoriedade. Então você não pode ter uma concretagem estrutural, por exemplo, sem o controle tecnológico, sem esse acompanhamento, sem esse laudo técnico. Você não pode ter também uma pavimentação sem os resultados, sem esse acompanhamento técnico, que isso vai gerar a segurança para que aquela construtora precisa. Então, o que eu mais gostaria de ter é ser referência e mostrar a importância disso, que nós somos aliados nesse mercado para gerar os melhores resultados. Que esse investimento, ele vai permitir que esse engenheiro tenha maior qualidade de vida, porque para mim qualidade de vida é super importante, tanto que eu saí de uma empresa, de um lugar estável,
para montar uma empresa sem saber o que ia acontecer. Hoje a gente é referência. Hoje eu atuo com as principais concessionárias do país, com as melhores empresas projetistas de São Paulo e com grandes construtoras aqui na realização de controle tecnológico. As concessionárias hoje estão bem atuantes na questão de projetos de pavimentação. É um mercado que hoje está muito aquecido por conta dessas concessões. Então elas vêm forte e elas entendem essa necessidade. Então elas veem valor naquilo porque são investidores que sabem o que estão fazendo e sabem qual que é a importância. Eles vão investir uma vez só. Eles não querem investir e ficar reinvestindo o tempo todo. Então eles fazem uma coisa única, um investimento certeiro. E grandes construtoras também. Eles não querem saber de prejuízo. Então eles se conscientizam. Então a grande questão e o grande problema que eu vejo ao longo desses 23 anos atuando na área de controle tecnológico é a falta de conscientização. A falta de entendimento do quão importante é esse serviço para a obra, para o engenheiro e para a sociedade. E você continua lutando, continua mostrando para as pessoas quanto é importante o que você está fazendo, o investimento da sua empresa. Cada vez mais. Então, assim, eu hoje, a minha meta é contribuir com o meu conhecimento. Então, eu passo um pouco do meu conhecimento. Eu hoje ajudo engenheiros, seja com uma consultoria ou com uma mentoria. Estou com serviço assim. Recentemente, peguei um profissional de uma empresa que estava montando uma empresa no Mato Grosso e eu comecei a dar uma mentoria para ele de como ele poderia fazer. Por quê? Porque esse mercado é muito amplo e é extremamente importante que a gente entenda isso e valorize cada vez mais. E essa questão da divulgação, de mostrar qual que é a importância desse nosso trabalho é uma coisa que eu estou atuando muito forte. Brasil. Onde estão as maiores concessões, a maior quantidade de obras? O que está acontecendo no país? Onde está tendo mais trabalho para a sua área? São Paulo é onde predomina a questão das concessões. Mas a nível Brasil, região sul e sudeste bem desenvolvida, alguma coisa no nordeste, a questão da concessão. Mas o Brasil ele é muito pouco pavimentado. Então, estatisticamente, nós temos assim, uma malha viária muito ampla, porém pouco pavimentada e que deve ser explorada. A tendência é que esse mercado sempre se mantenha aquecido. Então, hoje, pelo menos para a minha empresa, o foco é na região de São Paulo e em Minas Gerais, que é onde eu estou mais atuando agora. Mas a gente sabe que tem outras concessões, Santa Catarina fiz algum trabalho também, e tem outras empresas que atuam também no meu segmento e que eu acabo não sabendo de fato onde estão ali. Mas a região sul e sudeste ainda é muito forte nessa questão de concessão, mas a nível Brasil, a pavimentação é muito ampla e precisa ser muita coisa realizada ainda. E na sua opinião, como convencer as pessoas, enfim, os políticos ou os empresários a aumentar essa malha viária brasileira? É difícil porque precisa de investimento, né? E aí, se não tiver um apoio do governo, vai continuar ali, porque a malha viária era toda feita para as principais, mas você roda no Nordeste, por exemplo, e o nosso modal, ele é totalmente rodoviário. Isso encarece o custo brasileiro. Imagina, se a gente fosse um pouco mais competitivo, agora também tem a questão do setor das ferrovias, que também é interessante, é muito bom para o desenvolvimento do país e a gente poderia atuar também. A engenharia em si, não só a gente, como diz a GeoPave, mas a engenharia em si, poder atuar e melhorar não só a questão do Brasil, mas toda a questão da classe da engenharia em si. Quando se compara a produtividade do Brasil, há muita reclamação sobre isso. A quantidade quase insuficiente de ferrovias e muito maior de rodovias, o que encarece o setor agrícola, enfim, né, viagem, né, turismo, tudo. É fácil, é possível fazer do país um país com mais ferrovias? Assim? É possível, mas tem que ter um investimento a longo prazo, porque ferrovia não é uma questão muito rápida de ser desenvolvida. Como rodovias também, ela tem o seu período de desenvolvimento. A grande questão é que o país se preocupa apenas com
as principais rodovias e deixam as vicinais ou umas outras rodovias impraticáveis. E mesmo se a gente for rodar norte e nordeste, que eu ando bastante ali também, agora não mais, mas assim, eu andei muito nessas regiões, essas rodovias principais também estão em condições muito precárias. Que aí conversa com caminhoneiros, conversa com quem trafega nessas rodovias e você verifica como que é difícil a nível Brasil, os investimentos, por isso que chega tudo muito, muito caro, o Brasil sem competitividade, e um país como esse, tão rico, e a gente poderia aproveitar de muitas formas, principalmente se tivesse um modal ferroviário muito bem definido, e até mesmo um pouco dessas estradas melhores pavimentadas, mais estradas pavimentadas, que tem muita margem para poder melhorar. E é um prejuízo para o automóvel, para o caminhão. Com certeza. Uma estrada que não está bem pavimentada. Com certeza. Uma estrada mal pavimentada, ela aumenta o consumo de combustível, pneu, assim que as questões mecânicas de qualquer veículo. Fala pra gente um pouco sobre a transformação da sua vida e como isso te leva a inspirar outras pessoas em relação à sua persistência. Você teve uma história longa com essa atuação de pavimentação. Se eu pudesse deixar uma questão de inspiração aqui, seria na questão da determinação. Da determinação e do aprendizado. Acho que duas coisas que mudaram muito a minha vida foi, primeiro, eu ser muito curioso. Eu lembro que o dono de uma empresa que eu trabalhava, eu era muito curioso, eu sempre, vem cá, onde que tá fazendo tal coisa? E me ensinava a calcular e era aquele apoio. Todo mundo queria cumprir o horário, não que eu ficasse até mais tarde, mas eu sempre estava procurando assim, como que calcula esse ensaio de asfalto? Como que calcula e nem era do meu setor. Chegou um momento que eu estava cobrindo férias de todas as pessoas. Eu era do setor de geotecnia, de solos, e eu ia lá pro setor de concreto. Aí eu ia pro setor de pavimentação. Você era múltiplo. Porque eu era muito curioso. A sede de conhecimento, aliado com a minha determinação, acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, é isso. Obtenha o conhecimento e seja determinado no seu propósito, naquilo que você quer, para você seguir o seu sonho, para que você viva o seu sonho e não o sonho dos outros. E para quem se inspira em você e quer trabalhar na sua área, qual é a dica que você dá? A dica é conhecimento. Busque sempre o conhecimento. Busque aprender. Não aprender somente a área, a questão operacional. Busque saber sobre tudo. Como que faz uma gestão. Como que o líder se comporta. Né? Para que você entenda quais são as fases. Isso serve para a vida. Não é para a minha área profissional. É para a vida. O conhecimento ele vai te abrir portas sempre. Então esse para mim seria a dica de ouro que para mim faz muita diferença. Onde eu tô, eu busco conhecimento. Vem cá, eu sempre sou mais um aluno do que um professor. Mesmo sabendo um tema, eu quero sempre saber qual que é o ponto de vista daquela pessoa. Qual a experiência que ele tem? Onde aquilo pode agregar para mim? Então, essa busca do conhecimento eu acho que abre muitas portas. E 26 anos após começar a trabalhar, o que o Leandro de hoje poderia dar de dica para o Leandro de 13 anos que começou no trabalho e às vezes não conseguia ir para a escola? Enfim. Eu não daria dica, eu só agradeceria. Eu ia falar para ele lá atrás, assim, obrigado. Obrigado por você não desistir. Obrigado por você ter esse pensamento, essa determinação e essa vontade. Essa para mim seria, quando eu olho para trás, é isso que eu vejo. Eu agradeço por não esmorecer nos desafios da vida e que essa persistência mudou a minha vida, mudou a minha realidade, mudou a realidade da minha família. Então, essa é a palavra. Gratidão, obrigado por não ter desistido. Você se vê um Leandro bem-sucedido hoje? Pessoal e profissionalmente? Eu sou uma pessoa que eu me considero bem-sucedido. Não na questão financeira, também, que eu acho importante, mas muito mais pessoal. Então, hoje eu estou muito mais alinhado com aquilo que eu gosto de fazer. Então, quando eu vou trabalhar hoje, eu vou para atender um cliente. O cliente, ele normalmente tem que ter tempo para me ouvir falar, porque eu gosto. Ele falou, pô, obrigado. Ninguém me dá a atenção que você me deu. Então, isso é legal, porque eu tô muito mais alinhado com aquilo que eu tenho vontade de fazer. E me sinto, sim, realizado e tô buscando essa
essa evolução aí, aprendendo cada vez mais e crescer pessoal e profissionalmente. Conta, além da Geopaving, o que mais você quer fazer como Leandro para as pessoas? Sei que você está investindo em palestras e nas redes sociais, enfim. Quem quiser encontrar mais informações sobre a sua história, a sua transformação, quiser te acompanhar mais de perto. Tá. Eu já realizo algumas palestras, principalmente em universidades. Então, justamente para gerar uma conscientização nesses novos profissionais, novos engenheiros, para entender quais são os benefícios e o que eles podem colher de frutos ali para o futuro. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu tenho a da empresa que é Geopaving, né? Geopaving mais Geopaving. E a minha rede social é leandro.geopaving, que é onde eu consigo divulgar um pouquinho mais do meu trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha rotina, os procedimentos de alguns ensaios. E quem quiser me acompanhar lá, que vai ser muito bem-vindo. Obrigada, Leandro, pela sua presença, por compartilhar toda a sua trajetória com a gente. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer aqui passar um pouquinho da minha história para vocês. E um agradecimento especial a quem nos assiste. Muito obrigada.